Segundo dados da Secretaria de Vigilância em Saúde, o número de adultos com hipertensão aumentou 3,7% em 15 anos. A hipertensão é um dos principais fatores de riscos para doenças cardiovasculares. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde para o senhor. O que está acontecendo para esses números aumentarem, doutor? Quer dizer, os casos de hipertensão estarem em alta. É o comportamento, algo genético? O que está acontecendo? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Diego. Quero agradecer inicialmente a gentileza do convite. É um prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês, né? E eu quero te dizer que, curiosamente, esses dados, eh, obviamente, têm que ser olhados com cautela, e com algum grau de desconfiança, porque a comunidade científica, a comunidade médica, esperava até números maiores do que esse, um aumento maior do que 3,7. Né? Isso porque, historicamente, a pressão arterial vem aumentando a sua incidência na população, porque a população, em primeiro lugar, tem envelhecido. Né? As pessoas têm ficado mais velhas e a hipertensão ela guarda uma relação linear com a idade. Para você ter uma ideia, a grosso modo, se você tem 50 anos, você tem 50% de chance de ser hipertenso, 60 anos, 60%, 70 anos, 70%, e assim sucessivamente. Né? Então, como a população envelhece, a gente esperava que esses números ainda maiores. Em segundo momento, em segundo, o que a gente sabe é que a hipertensão ela é muito sensível a variáveis ambientais e a comportamento, né? E nós não temos sido um primor nesse aspecto, né? Nós passamos aí por essa pandemia, né? Imaginávamos o que esses dados seriam maiores, porque as pessoas aumentaram de peso, né? As pessoas ficaram mais tensas, as pessoas tiveram uma alimentação mais inadequada, né? E os fatores de risco todos no Brasil vêm aumentando, aliás, no Brasil e no mundo, né? À exceção do tabagismo, que nós tínhamos há 30 anos atrás 30% da nossa população fumante e, graças a políticas públicas eficientes, nós conseguimos reduzir para 9%. Uma pequena variação, um pequeno aumento na pandemia, mas estatisticamente isso não é significativo. E outro dado que na própria publicação da Vigitel, que é o sistema de vigilância para fatores de risco de doenças crônicas não transmissíveis, entre elas a hipertensão, o diabetes, algumas doenças cardiovasculares, mostra que a prevalência de diagnóstico é muito assimétrica nos estados brasileiros, né? Nas regiões como o Pará, nas regiões norte, em alguns estados como Pará, Amazonas, Rondônia, essa prevalência de diagnóstico beira os 15%. E no sul e sudeste, varia de 25% a 28%. Né? Então, como a gente sabe que metade das pessoas que são portadoras desse mal, que é a hipertensão arterial, não tem esse diagnóstico, não sabem ser portadoras, e esse inquérito é feito via telefônico ou um inquérito domiciliar ou um inquérito escolar, né? A gente imagina que esses dados sejam muito piores do que isso, infelizmente. É, com certeza estão defasados como tantos outros, né, doutor? Mas vamos começar do começo, então. Depois quero falar um pouco mais sobre esse Vamos comportamento que lá. pode trazer, agravar a doença ou trazer a doença com maior incidência. Mas quero te perguntar como identificar, então, o que fazer, qual exame fazer, quais sinais que eu preciso estar atento, quem está assistindo a gente também, para identificar ali algo pode não estar bem com a minha saúde, devo procurar um cardiologista, enfim. É claro que a gente precisa fazer exames periódicos, não é? Mas digo assim, a população mais jovem, por exemplo, eu não tenho o costume de ir com frequência ao cardiologista. Estou fazendo errado? Não, se você não tiver um histórico familiar, se você tiver com seus fatores de risco, porque as doenças cardiovasculares, elas aparecem em decorrência dos fatores de risco. Esses fatores de risco, eles são divididos em contornáveis ou removíveis, né, e não contornáveis, que a gente é obrigado a conviver com eles, como a nossa idade, o nosso histórico familiar, o sexo, o homem tem mais doença cardiovascular que a mulher, até os 50 anos, em média, né? Em média, aos 50 anos, elas entram na menopausa.
e perde um aliado importante, que é o estrógeno, que é um vasodilatador, e as mulheres passam os homens em incidência na proporção de cada 3 pessoas, 2 são mulheres depois de 50 anos, né. Então, se você não tem um histórico familiar e tem os seus fatores de risco controlados, os removíveis ou contornáveis são o tabagismo, hipertensão, diabetes, sedentarismo, obesidade, colesterol elevado, triglicérides elevado, né, o que se preconiza hoje é acima dos 35 aos 40 anos, que você faça a medição da pressão arterial uma vez ao ano, pelo menos, né. E se você, chegou aos 40 anos, a gente pede que, na medida do possível, essa aferição seja feita, semestralmente. Isso porque, infelizmente, ela faz parte do rol, a hipertensão, das doenças, traiçoeiras, que elas não causam, na maioria das vezes, sintomas, né. E é muito comum as pessoas chegarem ao consultório sem nenhum sintoma físico e tá com 16, 17 de pressão. E a única maneira de fazer, esse diagnóstico é através da aferição. Pois É é. bastante simples. Sim, muito simples e rápido, doutor. E aí, quais consequências práticas o hipertenso que não trata a doença? O que que pode ocasionar para esse paciente, para essa pessoa que não sabe, desconhece o próprio organismo e a doença que tem? A hipertensão é a primeira causa, ou uma das principais causas de agressão ao sistema cardiovascular, né. Então, para você ter uma ideia, 80% dos pacientes que têm acidente vascular cerebral têm como causa principal a hipertensão. 50% dos pacientes que têm problema cardiovascular, a causa é a hipertensão. E as pessoas não se atentam a isso, porque elas não figuram no rol, principal das doenças, que levam à mortalidade, né, que são o AVC, o câncer, o infarto, mas ela é causadora de muitos desses males, né. Então, é preciso que haja um controle, já que nós temos, infelizmente, na nossa sociedade, os hábitos todos vêm piorando, né. Para você ter uma ideia, o sobrepeso, antes da pandemia, nós já tínhamos 55% dos brasileiros com sobrepeso, que é aquela fórmula do IMC, né, que é o peso dividido pelo quadrado da altura, entre 25 e 30. Né. Já tínhamos uma população, majoritariamente com sobrepeso. Pelo simples fato de você ter sobrepeso, você tem 2 vezes mais chance de ser hipertenso. E se você tiver um IMC acima de 30, você tem 6 vezes mais chance de ser hipertenso, né. Quer dizer, o sedentarismo, nós temos 55% da população brasileira é sedentária. O tabagismo, se você fuma, né, independente do número de cigarros, você tem 3 vezes mais chance de ser hipertenso, né. Se você tem um parente em primeiro grau hipertenso, a sua chance dobra na hipertensão, né. E a exceção do parente, né, todos os outros fatores de risco são contornáveis, são removíveis, né. E é uma doença que não precisa, existir de forma descontrolada, né. Isso porque os remédios hoje, eles são, muito eficientes, com posologia, quer dizer, a maneira de tomar, na maioria das vezes, é muito simples, uma vez ao dia, na maioria das vezes, com pouco ou nenhum efeito colateral, e o médico dispõe de um arsenal enorme de medicamentos, para que quando isso ocorra, quer dizer, quando exista um efeito colateral, simplesmente o médico troca de medicação, né. E além de tudo, eles são fornecidos na rede pública de saúde. Então não tem mais justificativa para você ter uma hipertensão descontrolada, né. Pois é, e o senhor falou aí sobre os exercícios físicos, a importância deles. Vamos falar um pouco também sobre a alimentação, a dieta. O que que é uma dieta adequada, né? O que que a gente não pode abusar? O que que o hipertenso cai em armadilha, que pode piorar o quadro de saúde dele? Qual dica que o senhor pode dar? Basicamente, o aumento de peso e tudo que leva a isso, né. Por exemplo, a bebida alcoólica. A bebida alcoólica é muito calórica, mas simplesmente, além dela aumentar o peso,
A ingestão de 2 doses de bebida alcoólica diária, somente 2 taças de vinho, você já dobra a sua chance de ter hipertensão. Mas o que é fundamental no nosso país é a ingestão de sódio, de sal, né. A Organização Mundial de Saúde preconiza, que nós devemos ingerir 5 gramas de sódio por dia. O brasileiro ingere mais do que o dobro, 12 gramas de sódio. Nós só perdemos para os países, asiáticos na ingestão de sódio, né. No Brasil é difícil isso ser controlado, eu concordo, porque, 75% do sal que nós ingerimos vem de produto industrializado. Então precisa política pública para mudar a quantidade de sódio nesses produtos, né. E não adianta também mudar o tipo de sal. As pessoas vão para o sal do Himalaia, sal rosa, sal grosso, todos eles, se você fizer uma consulta rápida no Google, você vai ver que todos eles têm uma quantidade muito equivalente, quer dizer, quase 40% do sódio, do sal que a gente ingere é constituído de sódio. E alguns tipos de sal, por exemplo, aquele flor de sal, tem mais sódio ainda, né. Então, se você deseja diminuir a quantidade de sódio, além da quantidade que você pode controlar na sua alimentação, quando pode, né, converse com o seu médico para saber se você se enquadra no hall de pacientes que precisam utilizar o sal dietético. Esse sim, que é vendido em supermercado, né, que tem um gosto muito próximo do sal habitual que nós ingerimos, tem 50% do sódio. A exceção é feita a pacientes que têm problemas renais, que tem que ser conversado com o médico sempre, porque esse sódio tem mais potássio, e muitos pacientes que têm problemas renais não podem ingeri-lo. Muito bom. Doutor, para a gente encerrar, tem mais alguma orientação, alguma dica que o senhor pode dar aqui para o nosso público? A gente falou sobre dieta, sobre exercício físico, sobre a importância de fazer uma visita periódica ao médico, de fazer a medição, a aferição da pressão periodicamente também. O que mais a gente pode falar para quem nos assiste? Olha, eu queria dizer que a gente precisa, tentar ter uma vida saudável, com controle do peso, com melhora da dieta, né. Para você ter uma ideia, eu vou te dar alguns dados que faltou eu mencionar. Se você é hipertenso, você vive, em média, numa hipertensão descontrolada, obviamente, você vive, em média, assustadores 16 anos a menos do que deveria. Ah, você tem infarto 10 anos antes do que deveria, tá. E não é preciso, você conviver com essa pressão. Se você me permitir uma última reflexão, nós vivemos um período, de agressão inominável, né, que foi essa pandemia. E nós, vivemos numa sociedade atualmente dilacerada, com sequelas físicas e sequelas emocionais, né. Infelizmente, se a gente não está podendo vivenciar, a dor dos familiares que perderam um familiar, que perderam algum ente querido, né, e não estão podendo viver o luto dessas pessoas, o que é lastimável, né, nós também não podemos, assistir passivamente o aumento do discurso de ódio entre os brasileiros, né, violência de gênero, racismo, depredação do meio ambiente, que parece que esse é o contrário do que eu tanto falei e outros colegas tanto falaram, inclusive nesse canal, que nós sairíamos melhor disso. Parece que o legado não é muito favorável, mas pelo menos que nós tenhamos a percepção de que, se nós não conseguirmos eliminar todos esses que são indicadores sociais de compaixão e de convivência, né, que nós possamos ter a percepção de que as pessoas que tinham melhor condição de saúde, que tinham os seus fatores de risco controlados, tiveram melhor enfrentamento da doença na pandemia. E como essa não é a única, e infelizmente não é a última e não é a única,
pandemia que nós vamos enfrentar, né, se esse legado da percepção da melhoria da saúde, pelo menos esse, ficar para nós, já vai ser um ganho enorme. É isso. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Eu conversei aqui com Dante Serra, médico cardiologista. Doutor Dante, obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Bom domingo para o senhor. Eu que agradeço a você mais uma vez essa oportunidade, Diego. Prazer falar com vocês.